Tudo bem, pessoal? Bem, eu gostaria hoje de começar uma série sobre o Espírito Santo em Paulo. Alguns pequenos vídeos falando sobre esse assunto. Farei dessa maneira, o texto vai aparecer ao lado para que você possa acompanhar comigo. Bem, inicialmente precisamos entender que o Espírito Santo em Paulo ele está interconectado às outras áreas da teologia paulina. O Dushnelli, um importante estudioso do Novo Testamento, no seu livro Paulo, Vida e Pensamento, ele diz assim: a importância sobressalente da pneumatologia surge para Paulo da interconexão interna com a teologia, cristologia, soteriologia, antropologia, ética e escatologia. A força integradora da pneumatologia é o fator indispensável, sem o qual Paulo não poderia conferir uma qualidade sistêmica à sua interpretação da história de Jesus Cristo. Então ele está dizendo que, ao lermos sobre o Espírito em Paulo, precisamos entender que ele está interconectado com a maneira como Paulo entende Deus, com a maneira como Cristo e sua obra é entendida, com a maneira como Paulo entende a salvação, pois é o Espírito quem trabalha no homem para o convencer de seu pecado, como Paulo entende o homem, né? A maneira como o homem é entendido a partir da ação do Espírito. O Espírito é que também em Paulo está diretamente ligado à questão da ética, a forma como o outro é tratado e como se relaciona com o outro, e por fim com a escatologia, pois é o Espírito que traz já no presente, mesmo diante de todo o sofrimento e dificuldade e dor, é o Espírito quem faz o cristão antever a realidade futura e por conta disso dá a esse cristão esperança e alegria diante do sofrimento. Bem, para então que a gente consiga pensar sobre o Espírito em Paulo, é necessário inicialmente nesse vídeo entendermos as fontes do conceito paulino de Espírito. O que está influenciando Paulo a fim de entender a característica do Espírito, ou o que é o Espírito. Bem, em primeiro lugar, temos a revelação no cânon veterotestamentário, ou seja, o cânon do Antigo Testamento, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por algumas vezes, falará sobre o Espírito, relacionando com a profecia, com a sabedoria, com o poder, e então isso, inegavelmente, influencia a maneira como Paulo entende a ação do Espírito, a característica do Espírito. Então, em primeiro lugar, o Espírito no Antigo Testamento ele está associado à profecia. Coloco aí alguns textos de base, mas eu quero destacar o texto de Números, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo 29. Nesse texto, somos informados que Moisés se sente cansado de ter que liderar um povo tão grande. E Moisés, então, pede a Deus que auxilie nesse processo. Deus, então, solicita a Moisés que escolha 70 dentre o povo. E, então, Deus iria retirar do espírito que está em Moisés e iria distribuir entre esses 70. Vejamos o que diz a narrativa do texto. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, ou seja, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então o Espírito está diretamente ligado aqui ao ato de profetizar. O Espírito, então, vem sobre aqueles 70 homens e eles
profetizarão. Eudade e Medade se encontravam fora do arraial, ou seja, eles não haviam comparecido ao redor da tenda. Porém, quando o Espírito veio sobre eles, eles também profetizaram. Essa verdade vai aparecer de igual maneira em 1 Samuel, capítulo de número 10, versículo 6. Segundo lugar, o Espírito no Antigo Testamento está associado à justiça e ao julgamento. E eu quero destacar aqui dois textos. O primeiro texto é o de Isaías capítulo 4, versículo 4, que diz: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, nesse sentido, o espírito está relacionado ao ato de justiça, julgamento. Todavia, também está relacionado com a purificação. O segundo texto está em Isaías 28, 5 e 6. Lembrando que eu estou usando aqui a tradução da revista Almeida Atualizada, ou Almeida Revista Atualizada. Diz assim: naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Mais uma vez, nós temos essa ênfase do espírito como associado à justiça ou ao julgamento. Outros textos também falarão a mesma coisa. Ezequiel 36, do 26 ao 27, Salmos 51, 10 a 11. Em terceiro lugar, o Espírito no Antigo Testamento está associado com a sabedoria divina. Eu quero aqui usar o texto de Êxodo, capítulo 31. Propriamente o versículo 3, mas nós vamos ver os versículos anteriores para entendermos. Nesse texto, nós somos informados que o tabernáculo deveria ser construído, bem como os seus utensílios. E Deus, então, concede o Espírito, capacitando alguns homens que foram escolhidos como artífices para realizar a obra de fazer esses utensílios. Vejamos, disse mais, versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 31. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Agora, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Ou seja, o Espírito estaria capacitando Bezalel para que ele conseguisse realizar esse trabalho de artífice, dando a ele inteligência e habilidade. Então, Espírito associado à sabedoria divina. Em quarto lugar, o Espírito no Antigo Testamento está diretamente associado com o poder. Isso fica mais claro, no livro de Juízes, porque em Juízes, por alguns momentos, nós somos informados que o Espírito vem sobre um determinado juiz e ele então é empoderado pelo Espírito para realizar algum feito grandioso. Principalmente no texto que narra o juiz Sansão, porque em alguns momentos o Espírito vem sobre ele e então ele recebe uma força, sobressalente, uma força grandiosa para que ele realize uma determinada ação. Quero destacar aqui então Juízes capítulo 15, versículo 14 e 15, que diz: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, ou seja, de Sansão, de modo que as cordas que tinha nos braços
se tornaram como fios de linho queimados, ou seja, frágeis, fácil de ser arrancada, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Ou seja, Sansão recebe uma força, um poder, de modo que ele consegue arrebentar aquela corda que estava lhe prendendo. Ainda nós podemos ver que o espírito está associado com a vida, com a força que dá vida. Alguns textos aí são importantes a respeito disso. Porém, vamos destacar aqui Salmos 104, versículo 27 ao versículo 31, que diz: todos esperam de ti que lhes dê de comida a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Perceba que o espírito está relacionado à vida, à força que dá vida com a vida. Bem, em segundo lugar, o conceito paulino de espírito também pode ser encontrado no judaísmo intertestamentário. Textos que surgirão nesse período que é chamado de entre os testamentos, o intertestamentário, século I, II a.C. Dentre os textos que eu destaco aqui, e lembrando que não são textos canônicos, mas eram textos importantes para o judaísmo do primeiro século, nós temos o livro de Testamento de Judá. Só apenas definindo aqui, John Collins diz que esses testamentos de Judá, de Levi, eles aparecem na era helenística, ou seja, no período grego, não é? Também ali no período romano. Um testamento é um discurso entregue na expectativa da morte iminente. O falante é tipicamente um pai se dirigindo aos seus filhos, ou um líder se dirigindo ao seu povo ou ao seu sucessor. No texto do Testamento de Judá, capítulo 24, versículo 2, diz assim: ele mesmo derramará sobre vós o espírito da graça. Vós sereis seus filhos em verdade, e seguirei os seus mandamentos, da manhã à noite. Este é o rebento do Deus Altíssimo, fonte de vida para toda carne. Precisamos lembrar que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele era um bom judeu, né? Ele chega a dizer que ele é zeloso. N.T. Wright entende que o zelo de Paulo precisa ser lido também à luz do Antigo Testamento, o zelo pelas coisas de Deus. E por fim, a terceira fonte do conceito paulino de espírito está no pensamento cristão primitivo. No pensamento cristão primitivo, é interessante observar que a importância do espírito em Paulo se explica com base na experiência que as comunidades cristãs tinham do espírito. Precisamos lembrar que as comunidades cristãs, elas eram carismáticas. 1 Coríntios é um texto que fala desse carisma, né, do enchimento do Espírito, da distribuição dos dons, do falar em línguas estranhas. Então, Paulo via esse distribuir dos dons como obra do Espírito. Ele diz isso em 1 Coríntios capítulo 12. É um só Espírito que distribui a diversidade dos dons. Então, é importante essa experiência que os cristãos primitivos tinham
com o Espírito. E essa experiência se estabelecia na percepção da imanência de Deus, ou seja, de que Deus estava próximo durante o culto. E durante o culto, a ação e a experiência com Deus por intermédio do Espírito, ela era muito forte, muito latente. Também na realização de milagres e na inspiração da profecia, na experiência de coragem e de sabedoria, que foram, né, aqui algumas maneiras que os cristãos primitivos demonstraram essa ação do Espírito em suas vidas. Bem, então, por aqui nós terminamos as 3 fontes do conceito paulino de Espírito: o Antigo Testamento, o judaísmo intertestamentário e o pensamento cristão primitivo. Eu espero que você tenha gostado. Se foi bom para você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e curta, porque vai nos ajudar. Um grande abraço a todos e até a próxima.